palavra em Hebreus 12, e hoje eu vou falar com vocês sobre raiz de amargura. Vamos iniciar em Hebreus 12, verso 14. E diz aqui a palavra de Deus: Hebreus capítulo 12, no verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí diz o verso 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém. Pela misericórdia de Deus, Ele tem nos dado essa palavra, e essa palavra eu acho que é a mais atual possível no planeta. Porque quando a gente ouve falar, aquela pessoa tem uma amargura, o que vem na nossa cabeça é que ela está com alguma mágoa, que ela não consegue olhar para frente, que o passado está muito forte nela. Por um exemplo, vamos dizer que você é mandado embora de um emprego, mas você se sente injustiçado, e aí vai ficando aquela mágoa. Às vezes passa meses, anos, e você ainda lembra daquela situação com uma certa raiva no coração, como se você não tivesse merecido. Essa amargura, ela realmente é muito destrutiva, porque você não consegue olhar para frente, você está sempre vivendo de recordações passadas, dando verdadeiros loops, retornos e retornos. E a vida mostra, Cristo mostra que o que importa é para frente. A Bíblia mesmo diz: deixando para trás as coisas do velho homem, vamos viver agora a nova criatura. Só que a amargura que aqui está exposta não é essa. Eu vou lhe mostrar o que é. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Ele está falando de privação da graça, algo privado. Quando você está ali no grupo do WhatsApp, está no grupo, todo mundo está vendo. Quando você não quer que todos participem, você fala com alguém no particular, ou seja, no privado. Ou seja, está escrito que você pode não participar da graça de Deus. Aqui está falando que essa raiz de amargura, ela te impede de ser salvo. Há algo que impede o homem de ser salvo: a raiz de amargura. Mas o que é a raiz de amargura? É ficar triste, chateado? Nada disso. Vamos ver aqui, ó. Deuteronômio 29. Quem quiser abre a Bíblia lá, senão você acompanha. Deuteronômio é o 5º livro no Antigo Testamento. É antes de Josué. Deuteronômio 29 mostra exatamente o que é esta raiz de amargura. E aí depois a gente volta para Hebreus, e aí você vai perceber o porquê o mundo está se privando da graça, não é salvo. Deuteronômio capítulo 29, verso 18. Para que entre vós, aqui é Deus dando uma ordem para o povo que andava com Moisés. Para que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, nenhum grupo, cujo coração, estamos falando de raiz de amargura, e a amargura habita no coração. Hoje se desvie do Senhor nosso Deus. O que é coração? Aquilo que se acredita, tá bom? É onde está o teu sentimento, os teus valores. Cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus. Para quê?
para que vá servir aos deuses dessas nações. Ele está falando de idolatria, adultério espiritual. Não haja em você, nem homem, nem mulher, nem na família, nem no grupo, na tribo, um coração que se desvie de Deus, para servir deuses das nações, para que entre vós, repita comigo, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Pronto, essa é a raiz de amargura. Pastor, o que é raiz de amargura? Você servir outra coisa que não seja Deus, mas achar que está servindo a Deus. Você já viu e tem visto muitos cristãos que frequentam a igreja e têm um péssimo testemunho fora da igreja? Elas acham que estão servindo a Deus, mas de fato e de verdade não estão. Judas vivia ao lado de Cristo, mas no coração dele existia uma raiz de amargura, porque ele não servia a Deus, porém ele não achava que ele estava errado. Por isso digo que esse é o assunto mais importante e atual dos nossos tempos, que pessoas hoje em dia devassam sexualmente, imorais com o dinheiro, de discursos bonitos, mas de atitudes péssimas, levantam as mãos e dão glórias. Chegamos a ouvir dizer que todos são filhos de Deus. Então hoje tudo está relativizado, qualquer coisa é de Deus. Versículo seguinte, no verso 19: e aconteça que alguém ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração. Ou seja, a pessoa, ela mesma está dizendo que está tudo bem. Não é Deus que está dizendo que está tudo bem, mas ela mesma se ilude. Verso 19: dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer ou a vontade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. Ou seja, eu estou andando errado, mas eu estou sentindo que está tudo bem. E se eu estou sentindo que está tudo bem, está tudo bem. Não está nada bem, porque você não tem que andar segundo os teus princípios, mas sim segundo o princípio da vontade de Deus. Agora entendido o que é raiz de amargura, que é andar errado, achando que está tudo certo, volte comigo agora para Hebreus, que agora você vai entender de maneira profunda o capítulo 12, que esse é um dos textos mais poderosos da palavra de Deus. Hebreus 12, verso 1: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se você quiser na tua casa, você lê o capítulo 11, que ele está falando dos heróis da fé, que ele vai falar de Moisés, de Abraão, de Isaac, de grandes testemunhas de Deus, porque foram pessoas que não tiveram no coração uma raiz de amargura, que achavam que estavam servindo a Deus sem estar. Pelo contrário, eles serviram a Deus em espírito e em verdade. Nós temos vivido este grande mal dentro das igrejas, raízes de amargura semeadas e que estão brotando no coração das pessoas, elas servindo a Deus de qualquer forma, sem diligência, sem santidade. Não esquece a primeira palavra que eu li hoje não: segui a paz com todos e a santificação. Quando você vê um cristão que não está se santificando, essa pessoa está com uma raiz de amargura no seu coração. Só que a raiz de amargura vai te privar da graça de Deus, ou seja, você não será salvo. Percebe como isso é grave? Percebe como a raiz de amargura não é ter raivinha dos outros? A raiz de amargura é você não cumprir a vontade de Deus. E a raiz de amargura, ela é tão nojenta que a Bíblia diz que se você tem uma oferta para dar, mas você está brigado com alguém por aí, Deus fala: não, pode parar, você não está cumprindo a minha vontade.
Você não está seguindo a paz com todos. Então não dê a oferta, porque não será admitida, não será aceita, não terá valor espiritual agradável nenhum. Vai lá, arruma a tua vida com a pessoa, e depois que você e ela estiverem em paz, seguir a paz com todos, então você vem dar a oferta, que a sua vida será aceita diante de Deus. E a Bíblia diz: já que então temos tantas testemunhas, pessoas de fé, deixemos todo embaraço. O que é embaraço? Essas coisas que não deixam a gente servir a Deus puramente. E o pecado, tá vendo? É essa raiz de amargura, pecados que estão no nosso coração, que tão de perto nos rodeia. E vamos fazer o que? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Seguir a paz com todos e a santificação. Sem ela, ninguém verá Deus. Sem ela não tem salvação. Então o fruto de um arrependimento é arrancar a raiz de amargura. O que é a raiz de amargura? Idolatrias, feitiçarias, maus desejos, corações afastados da vontade do Senhor, corações voltados para coisas vaidosas e supérfluas, carnais, que ocupam mais a tua vida do que o desejo de andar com Deus. A Bíblia mostra no verso 2. Esse verso 2 ele é fantástico. Olhando para quem? Para Jesus, se espelhando na vida dele, porque ele é o autor, é ele quem criou a fé, consumador da fé, ele quem faz a fé acontecer na tua vida. Fique ao lado de Cristo e você viverá em paz, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, a vida eterna junto com todos aqueles que creem, ou seja, pela bênção que está derramada através da sua ressurreição, suportou a cruz. Suporta a tua cruz, igreja, suporta o que for, vamos andar direito. Eu sei que a maioria das igrejas está definhando, eu sei que o sistema está cada vez mais controlador. Daqui a pouco não vamos mais poder sair de casa sem a vontade dos líderes. Não vão, essa semana mesmo em São Paulo já proibiram uma moça de colocar gasolina no carro. Ela só poderia abastecer se ela tivesse da empresa que ela trabalha uma autorização. E ela disse: eu não sou livre para pôr gasolina no meu carro. E ele disse: sem essa declaração eu não posso deixar você abastecer. Nós estamos sendo cada vez mais controlados para comprar, para vender, para trabalhar, para ir, para voltar, porque é isso que o mundo quer, nos controlar. E logo logo virá esta miserável marca da besta. Por isso nós não podemos brincar, porque já está acontecendo. Não é que vai. A sua avó, na época do teu vô, eles ficavam: vai acontecer, vai acontecer. Está acontecendo. Então devemos olhar para Jesus e andar com a nossa fé correta. Pastor, mas é que a maioria dos crentes sempre, a gente daqui a pouco confia e faz coisa errada. Anda com você mesmo. Seja amigo da tua sombra. Se espelha no Senhor Jesus, olhando para quem? Para Ele. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus por isso, porque levou a sério. Considerai, pois, então, aquele que suportou tantas contradições. Ou seja, vamos considerar como Jesus vivia correto, feliz, fazendo o que é certo. Suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Ó a raiz de amargura, ó a raiz de amargura. Enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Por que tem tanta gente que ora pouco? Raiz de amargura. A raiz da amargura está lá. A oração está fraca, não tem unção, poder está pouco, porque a pessoa não está dedicando, entendeu? Ela não está dedicando. Eu falei isso essa semana e repito: tudo que você dá atenção dá certo. Se você comprar uma galinha, e você der toda a atenção para ela, construir o melhor puleiro, um ninho ali para ela colocar o ovo, o melhor.
se você der a melhor ração para ela, se você der segurança para ela, se você cuidar dela com atenção, ela vai dar ovos incríveis, ela vai botar ovos maravilhosos, ela vai realmente ser sensacional. Cria um cachorro do mesmo jeito, dando banho direitinho, cortando a unha, a melhor ração, penteando sempre, escove até o dente do bichinho, você vai ver que ele vai ser um brinco. Tudo que você dá atenção funciona. A tua vida espiritual precisa de dedicação, gente, de disciplina espiritual, de oração constante. Não adianta ser relaxado, você vai desanimar, a amargura vai entrar, você não vai ser salvo achando que será. Senhor, Senhor, em teu nome curamos, não é isso que a Bíblia fala? E ele fala, cara, eu não sei nem quem é você, suma daqui, você pratica maldade. Isso é muito sério. Mas a pessoa morreu achando que ia. Tanto que falou, em teu nome eu fiz um monte de coisa. Ou seja, eu vivi meio que pela fé. Tá, mas não foi direito, não foi do jeito que tem que ser. Não foi. Pastor, então qual é o jeito que tem que ser? Abre o coração, o Espírito Santo vai te guiar todo dia, gente. Em cada decisão, em cada passo, em cada lágrima, em tudo. O perdão será abundante. Você será uma pessoa amorosa, feliz, vai superar tudo. Ter paz no seu espírito e falar, Deus, minha vida está na tua mão, porque eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. Tanto que diz aqui, no versículo de número 4. Pois ainda não resististes até o sangue. Ou seja, você está lutando, mas você não chegou a lutar tanto pela fé que você teve que morrer por ela. Morrer por ela é aquele negócio que você vê o muçulmano lá radical arrancando o pescoço do cristão, é isso que ele está falando. Você ainda não resistiu até a morte, combatendo contra o pecado, ou seja, você ainda não chegou no limite. Você pode fazer cada vez mais para ser salvo. Você pode estar cada vez mais forte no Espírito. Você pode cada vez mais glorificar o Senhor, cada vez levar mais a sério, ouvir mais pregações, ouvir mais louvores, ler mais a palavra, receber abraço das pessoas e dar abraço nelas, e pregar o Evangelho como o diácono acabou de falar. Vamos andar, vamos fazer, vamos permanecer crendo que Deus existe. E já vos esquecestes, verso 5, da exortação que argumenta como filhos. Ouça isso aqui, ó. É crucial, esse pedaço do texto é crucial. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Porque Deus corrige? Por que Deus corrige? Verso 6, porque o Senhor corrige o que ama. Filho meu, verso 5, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Por quê? Porque você tem raízes de amargura, e o Senhor vai te corrigir. Se você receber a correção, você será abençoado aqui e agora. Se você não recebe essa palavra, a amargura continua, e você estará privado da graça. Por isso que Pedro negou Jesus. Ele ouvia a palavra, mas ainda tinha uma raiz. Arranca a raiz do teu coração, toda dúvida. Vamos com tudo, com orgulho e com fé sempre. Não desmaie quando por ele for repreendido. É difícil receber palavras na Bíblia que te obrigam a mudar, mas faça com toda a força. Verso 6, porque o Senhor corrige o quê? O que ama. E açoita, dá umas pauladas, umas palmadas, umas chicotadas a qualquer que recebe por filho. Cristo quer que nós sejamos aprimorados, aperfeiçoados, abençoados, santificados, para que possamos ver a Deus. Vocês querem ver a Deus? Vocês querem estar na glória? Vocês querem realmente ter uma vida espiritual saudável no meio de um mundo tão doente? Então aceite o aperfeiçoamento que vem do Espírito Santo. Verso 7,
Pois se você aguentar a correção, Deus vos trata como filho. Glória a Deus. E tem algum filho que o pai não vai corrigir, gente? Ele está tirando a amargura da gente. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Eu estava falando com a minha esposa esses dias. Eu quero ser aprimorado. Eu quero ser melhorado. Mas por quê? Para eu entender que eu tenho que ser melhorado, eu tenho que entender que ainda existem raízes. Raízes de desobediência. Raízes de fraqueza. Raízes de indolência. Raízes de inconsequência. Eu tenho que querer mais. Versículo 8, muito forte. Mas se você não tem disciplina, é isso aqui que está faltando nas igrejas. Antigamente, pessoal, as igrejas eram muito disciplinares. Tanto que se falava igreja da porta estreita. Era difícil até de você congregar, porque tudo era regra. Mas qual foi a doença que Satanás lançou nas igrejas? Ele começou a criar regras que não eram espirituais. Regra de roupa, de maquiagem, de cabelo. Existem igrejas que se tiver essa barbinha aqui, que essa daqui é bem pequenininha, eu não posso subir no púlpito para pregar. Só posso se eu não tiver barba. E esse tipo de regra não está na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia incentiva o homem a usar barba. Mas por questões políticas, por incrível que pareça, existem igrejas hipertradicionais que não aceitam homens de barba. É interessante quando essa porta estreitou, mas com regras de homem, que ela se tornou outra raiz de amargura. Porque a pessoa parou de buscar a santidade para buscar um método de aparentar a santidade, com uma grande saia ou com uma grande blusa, uma roupa toda folgada para dizer: eu não sou vaidoso. E quem diz que a vaidade está no externo? A vaidade está no coração do homem. Muitas pessoas que sobem aqui para pregar em qualquer igreja, às vezes ostentam uma super vaidade por ficar na frente dos outros falando. Se sentem os famosos. Querem até ganhar dinheiro fazendo isso, mas externamente estão vestidos de uma maneira coerente. E essas raízes de amargura foram afastando as pessoas. Só que aí a igreja mudou. Ela começou a deixar a porta mais larga. Não, pode vir de bermuda. Não pode usar um brinco. Não é assim não. Quer ter a sua barba, tenha. Aí a pessoa falou: opa, peraí, eu acho que agora a coisa está voltando ao normal. Só que sabe qual foi o problema? Quando abriu a porteira, abriu demais. Aí é a hora que pode tudo. E aí a raiz de amargura entrou de novo. Porque não há mais disciplina. Porque agora quando vai disciplinar é porque é religioso. É porque quer mandar. Você precisa, irmão, ter o equilíbrio do Espírito Santo na tua vida. Nem de menos, nem de mais. Por isso que diz aqui, no versículo de número 8: se você estiver sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então você é um bastardo, não é filho. E quem é que vai entrar no reino do céu? Só quem é filho de Deus. Ou seja, que aceita a disciplina. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. Isso também é muito interessante, para nos corrigir. Ou seja, você teve pai e mãe, alguém aí te ensinou as regras, e nós os reverenciamos, ou seja, nós respeitamos, porque eles nos ajudaram. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Se a gente respeita a ordem de pai e mãe, não vamos obedecer a palavra de Deus? Obedeça a palavra de Deus e sejam cheios do Espírito Santo aqui e agora. Mas isso é uma disciplina, não é? Porque aqueles, na verdade, ou seja, seu papai e sua mamãe, naquele tempo corrigiam você do jeito que parecia bom para eles. Mas este Deus, para o nosso proveito, Ele nos corrige para quê? Repita: para sermos
participantes da sua santidade. Glória a Deus nas alturas. Por que é que Deus nos corrige? Para a gente participar dele, para a gente estar com ele, para comer e beber da fonte da água da vida e os pastos verdejantes, para que sejamos um só com Deus e não tenhamos medo de programação mental, não tenhamos medo de nenhuma tendência que venha nos controlar o que fazer ou deixar de fazer, se virá anticristo, se não virá, o que virá, se virá falso profeta ou falsos profetas, pois a Bíblia diz que o espírito do anticristo já reina no mundo. Não importa, nós seremos participantes da glória de Deus. Se não deixarmos a raiz de amargura. Na verdade, verso 11, essa palavra é forte, né? Toda correção na hora, no instante ali, ao presente, não parece ser boa, não parece ser de gozo, é uma vergonha. Se não só o quê? Tristeza. Quando a gente é corrigido, todo mundo fica triste. Mas depois produz fruto, glória a Deus. É isso que é árvore boa. É isso que você tem que ser, cristão. Você está na igreja Palavra da Verdade, então vamos ser cristão de verdade. O nome dessa igreja tem um propósito para a gente realmente viver verdadeiro, para a gente ser santo. Não é para a gente ficar orando uma vez por semana e achar que está tudo legal. É dedicação, é andar direito. Use barba, use calça, use saia, use short, mas ore muito. Seja cheio do Espírito Santo, seja disciplinado na fé, não abandone nunca a tua vontade de buscar a Deus. Não seja cristão só de nome não, gente. Uma das coisas mais estranhas que inventaram, e isso quem inventou foi o catolicismo romano, é aquele negócio, eu sou católico não praticante. Que loucura é essa? Se você é uma coisa que você não pratica, cara, se você não pratica, você não é. Você está entendendo? Só fica no campo das ideias. Eu sou crente porque um dia eu fui na igreja e achei legal. Sem a prática do dia a dia não há fé, não há cristianismo, porque a fé é como se fosse o teu intestino. Ele precisa de alimento para trabalhar, e se não tiver, ele vai doer até morrer. Então não tem essa, eu não pratico a minha fé. Ou pratico ou não é nada. E olha que raiz de amargura, a pessoa fala assim, né? Eu sou um católico não praticante. Olha que raiz de amargura entrou nessa pessoa. Porque ela está convencida que ela está com Deus. Ela só não anda lá na igreja direto. Ela só não cumpre as coisas lá que o padre manda. Mas, ó, Jesus é legal. Olha como isso impede a pessoa de ser salva. E ainda diz aqui no verso 11, né, perdão. Na verdade, toda correção no tempo presente não parece ser boa, é só tristeza, mas depois produz fruto de paz, de justiça nos exercitados por ela. A correção gera paz. Eu quero que você viva em paz, para que você veja Deus. Olha o verso 12, que fantástico. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos o quê? Desconjuntados. O que é uma mão cansada? Que já não trabalha. E o joelho desconjuntado, ou seja, uma pessoa que já está até caída no chão. Ele está falando, se levanta e vai trabalhar. Vamos fazer a vontade de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus com força. Você acha que tem pessoa que não está vindo na igreja só por causa de pandemia, gente? Tem gente que não está vindo na igreja porque amoleceu legal. Porque está deixando a raiz da amargura entrar mesmo. É a preguiça. Não deixa, irmão, vigia. Pastor, e se o outro irmão continuar sem vir? Fazer o quê? Vamos orar por ele, ligar para ele, visitar ele, tentar animá-lo, falar uma palavra de fé, mas você continua na tua posição, você continua fazendo o teu melhor, porque o que o Satanás mais quer é que as pessoas abandonem o convívio em nome da saúde, porque essa saúde, meu irmão, ela não é nada perto da saúde da fé.
Levante as mãos cansadas e joelhos desconjuntados, verso 13, e faça caminho direito para o teu pé. Vai andar direito na vida. Para aquele que está mancando, ou seja, aquele que está bem fraquinho, andando devagarinho, está com aquela fé bem arruinada, não se desvie inteiramente. Antes seja sarado, glória a Deus. Leve essa palavra à tua família, leve essa palavra à tua casa, leve o versículo 13 para a tua casa e fala: irmão, vamos renovar nossas forças, vamos buscar de novo, porque se você não está lá essa coisa, não está correndo, está mancando, está fraco, eu não quero que você se desvie o resto, eu quero que você seja curado e corra a batalha da fé. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, glória a Deus. Versículo 15, tendo cuidado, toma cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando te perturbe, e por ela muitos o quê? Se contamine. Esse é o demônio. É por isso que, gente, nós temos essa igreja independente. É por isso que tem um monte de gente que não pisa mais o pé em igreja nenhuma. É por isso que um monte de gente está triste em igreja, porque um perturbado, um pastor perturbado, um obreiro perturbado, ele consegue o quê? Contaminar os outros. E aí você vai numa igreja que ensina doutrinas erradas, contamina todo aquele povo, a ponto que você vê as pessoas sendo fanáticas por aquela igreja, por aquela religião. Vocês não lembram nos Estados Unidos, na década, se não me engano, de 70, que o líder de uma seita levou todo mundo para uma fazenda e falou: pessoal, nós vamos tomar o remédio da salvação, todos agora vão aplicar uma injeção e vão encontrar Deus. Todos, quase todos, se não me engano, uma menina só ficou viva, ou se não me engano foi mais de 300 pessoas que se suicidaram coletivamente. Isso é história, isso não é papo furado não, é só você ir na internet que você vai ver. E se você não sabe, tinha criança de colo, os filhos deles, sabe o que os pais faziam? Injetava primeiro na criança e elas iam morrendo, envenenando. Não, é porque nós vamos encontrar Deus, nós vamos encontrar o Salvador. É isso, irmão, a religião ela gera uma amargura dentro de nós, que a gente fica preso. E a pior desgraça, Jesus falou para os fariseus, que era um grupo religioso bem sinistro. Ele falou: vocês ficam tentando tirar as pessoas da fé que elas têm e fazer proselitismo. O que é? Tirar elas da igreja delas para colocar na tua, pra você entender. Só que vocês, ao fazer isso, torna ela 2 vezes mais filho do inferno. Ela já ia para o inferno, mas você conseguiu plantar uma coisa tão religiosa e porca nela, que ela está 2 vezes mais propensa a ir para o inferno, porque ela não consegue mais ouvir a luz, a verdade, ela não entende mais o que é fé, porque ela está cheia de besteiras que foram enfiadas na cabeça dela. Por isso que eu disse que essa pregação é a mais atual possível, porque hoje é um Deus nos acuda. Nós podemos ouvir a palavra e dizer: Senhor, pelo amor de Deus, que essa mensagem que eu esteja ouvindo não seja uma mentira, mas seja verdade. Tanto que diz aqui, no verso 16: ninguém seja devasso ou profano como quem? Esaú. Quem é Esaú? Que por uma refeição vendeu o seu direito de ser primogênito. O cara cheio de fome era o primeiro filho de Isaac. O que Jacó fez? Queria a bênção de ser o primeiro filho, era algo muito importante isso diante de Deus. O outro lá, por causa de comida, falou: meu, você quer, pega aí, cara, só me dá comida. Ou seja, sabe, raiz de amargura, uma pessoa que não dá valor às coisas espirituais. Gente, vocês estão dentro de uma igreja, adore a Deus todos os dias, ame o Senhor, propague o Evangelho, pelo amor de Deus, seja exemplo por onde for, anda na disciplina, dê atenção à tua fé, e seja uma bênção onde você for, porque os demônios se sujeitam a tua oração, porque o Senhor Jesus estará ao teu lado, porque a mão de Deus acompanha aquele que se torna filho. Eu só pergunto se isso tem algum valor para você, ou se a raiz de amargura já chegou em teu coração e isso não te toca. Porque você já percebeu quantas vezes você vai falar de Jesus para os outros e as pessoas elas não esboçam nem um sorriso?
Parece que elas estão anestesiadas, porque a raiz de amargura já entrou. E diz ainda mais: porque bem sabeis, isso é muito forte, que querendo Esaú ainda depois herdar a bênção de ser o primogênito, o primeiro filho, ele foi o quê? Rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele pediu: não, meu Deus, eu me arrependo. Deus falou: agora já era. É isso que você quer? Você quer a graça, você quer a luz, você quer a vitória, você quer que Deus te abençoe. Porque verso 18 e 19: você não chegou ao monte onde você vai com os pés andando, aceso em fogo, e a escuridão, a treva e tempestade, e ao som da trombeta e a voz das palavras, a qual se ouviram, pediram que se não lhes falasse mais, porque não podiam suportar aqueles que lhe mandava, e até um animal tocar o monte seria apedrejado ou passado por um dardo. Ele está falando que quando Moisés subia ao monte, ninguém podia encostar no monte senão morria, porque a presença de Deus estava ali. Mas ele está falando de algo ainda muito mais sério no verso 22: mas você chegou ao monte Sião, ou seja, a presença de Deus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Olha o que a gente está na frente hoje, gente. Essa igreja bonitinha aqui, ela é apenas um portal para a presença maravilhosa de Deus. Nós estamos diante de algo muito importante. A Universal Assembleia, verso 23, e a igreja dos filhos de Deus, que estão com o nome escrito no céu, e a Deus o juiz de tudo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, no céu entrarão pessoas dignas, santificadas, que têm paz e buscam o Senhor de verdade. Tenha esta gana no coração. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, glória a Deus, e ao sangue da aspersão, que fala mais do que de Abel, porque o sangue de Abel era puro, era o sangue de um fiel, e o sangue de Cristo ainda é mais puro e mais fiel, e é esse sangue que tem que ser derramado sobre a tua vida nesta noite. Você que aceita a correção, que quer andar na paz com todos e deseja santificação constante, veja que não rejeite a quem está falando com você, que é o Espírito Santo que está falando com você. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que fala direto dos céus, glória a Deus. Aqueles que rejeitaram Jesus, a Bíblia está dizendo que não foram salvos, é isso que ele está dizendo. Aqueles que rejeitaram na terra, Jesus os advertia na terra. E muito menos nós, porque é o Espírito que fala através da boca do pastor. A voz do qual, verso 26, moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda mais uma vez comoverei, não só a terra, senão o céu. Ou seja, eu vou abalar de novo todos esses lugares. E ainda diz: ainda mais uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Há algo novo, imóvel vindo para nós, permanente. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o reino de Deus, o que nós devemos fazer? Retenhamos a graça. Se você não se santifica, você se priva da graça. A Bíblia está dizendo para que nós retenhamos a graça. O que é reter? Sabe quando você pega um pano sequinho, joga ele na água e ele suga, ele retém, ele segura a água? Retenha a salvação, segure a salvação, pela qual sirvamos a Deus
agradavelmente, orando feliz, buscando feliz, indo para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, com reverência e fervor, piedade, porque o nosso Deus é o quê? Um fogo consumidor. O que ele quer dizer que é um fogo consumidor? Queima tudo. Mas se você é cheio do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo te acende e você é uma brasa diante dele. E para terminar diz: segui a paz com todos, verso 14, e a santificação. Se todos os cristãos seguissem a santificação, não existiria nenhuma raiz de amargura. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Por favor, Sheila, faça a oração. Meu Pai querido, meu Pai amado, nós entramos aqui e recebemos com toda alegria no nosso coração, Senhor, a Tua direção. Recebemos, Senhor, com muita alegria, Pai, esta palavra poderosa, porque muitas vezes nós frequentamos a igreja, muitas vezes nós andamos anos e anos, Senhor, nessa caminhada, e esquecemos, Pai, os primeiros princípios, os principais princípios, o principal propósito no qual estamos aqui, no qual realmente servimos o Senhor. Muitas vezes começamos a servir o Senhor com atitudes e palavras que vêm do nosso próprio entendimento e nos sentimos confortáveis com isso. E nos afastamos, Senhor, dos Teus propósitos, da Tua vontade. Porque muitas vezes, Pai, o nosso entendimento se fecha somente ao